Calor sensível e calor latente. Calor sensível a gente já falou, mas eu deixei aqui no título da apresentação porque eu vou ficar citando, comparando com calor latente, então é meio que eu vou continuar a falar, certo? Mas a gente começa a falar sobre calor latente. Nessa parte aqui, nós temos como objetivos em si definir o que é calor latente e interpretar o diagrama de fases. Simplesmente isso, né? Então, os conteúdos significativos são calor latente, diagrama de fase e resolver alguns exercícios. Esses exercícios eu vou deixar para fazer na aula seguinte, tá certo? Preferir separado. Aqui. Então, calor e mudança de fase. Quando um corpo ele recebe calor, dois efeitos podem ocorrer, dois efeitos distintos, diferentes podem ocorrer. Se receber calor sensível, sua temperatura aumenta e o corpo não sofre mudança de fase. Se recebe calor latente, a temperatura permanece constante, mas com a transição, com a mudança de fase. Então, neste tópico, a gente vai analisar as duas situações, além das trocas de calor com múltiplos corpos em contato nos sistemas termicamente isolados. Então, o calor sensível se expressa pela equação Q igual a mc delta θ ou delta T. Eu uso T maiúsculo para temperatura, mas tem livro que usa delta θ. Eu prefiro usar delta T, mas tudo bem. Quando ocorre o aquecimento, a variação de temperatura é maior, o corpo absorve energia. Quando ocorre o resfriamento, a variação de temperatura é negativa e o corpo perde energia. O valor do calor é negativo. Os parâmetros da fórmula são M massa, C calor específico, e delta θ ou delta T corresponde à variação de temperatura. Capacidade térmica a gente definiu como sendo a razão entre a quantidade de energia e a variação de temperatura, e ela também pode ser definida como sendo a multiplicação da massa pelo calor específico. O calorímetro, a gente falou em vários slides na aula passada, ele é um recipiente protegido do exterior onde ocorre a troca de calor. Ele permite a troca de calor entre os corpos do interior do sistema, tá certo? Então, a grandeza relevante de um calorímetro é a sua capacidade térmica, né? E no calorímetro ideal, o isolamento térmico seria o quê? Perfeito. Não haveria troca de calor. Se não há troca de calor, a gente fala que ocorreu um processo adiabático. Adiabático quer dizer sem troca de calor. Transformações adiabáticas são transformações que não ocorrem troca de calor. Paredes adiabáticas são paredes em que não há troca de calor com o exterior. Calor latente, que é o que a gente vai estudar, ele não tem variação de temperatura. Não ocorre mudança de temperatura, mas ocorre mudança de fase. Então, se não ocorre mudança de temperatura, então não tem variação de temperatura na fórmula. Então, quando sob determinada pressão o corpo atinge a temperatura de mudança de fase, cessa, termina a variação de temperatura. A energia térmica continua a ser utilizada na reorganização molecular das substâncias. A temperatura só volta a mudar quando o corpo todo tiver mudado de fase. A quantidade Q de energia necessária para transformar a fase de um corpo de massa M é dada por Q igual M vezes L. Que é o calor, no caso aqui é o calor latente, que seria o total de calor latente. M é a massa, e um parâmetro que seria, no calor sensível, é o calor específico. No calor latente é o L, que é o calor latente para substância, para fusão, para vaporização, e assim vai. Então, para entender a situação é a seguinte: imagine que você tenha gelo a temperatura de menos 10 graus Celsius. Gelo, estado sólido, né? Água no estado sólido. Esse gelo é aquecido até 0 graus Celsius. Então, para sair de menos 10 graus Celsius para zero, ele vai ser aquecido. Vai ser aquecido, é calor sensível. Então, eu estou fornecendo energia, a temperatura está aumentando, de menos 10 para zero. Quando chega em 0 graus Celsius, eu continuo a fornecer energia. Só que, supondo a pressão 1 atm, a gente vai ter o quê? Fornecimento de energia
mas o gelo a 0 graus Celsius não vai ter a sua temperatura mais elevada. Por quê? Porque essa energia vai servir para reorganizar as moléculas e fazer com que exista uma quebra das ligações da rede cristalina e você tenha o gelo se tornando água no estado líquido. E esse processo vai ocorrer até a última grama, a última grama de gelo se transformar em água. Então, ocorre o calor latente. Você fica recebendo energia, mas não aumenta a temperatura. Essa energia é para transformar a fase até o último grama ser transformado. Aí eu tenho água, agora a 0 graus Celsius. Quando eu continuo a aquecer, então vai aumentar a temperatura da água. De 0 para 20, para 30, para 50, para 90, para 100. Chegou a 100 graus Celsius, dá um ATM. Essa energia, se continua sendo fornecida, ela não vai mais aquecer a água além de 100 graus Celsius para a pressão de um ATM. Ela vai ser usada para reorganizar as moléculas e você transformar isso é, é, em vapor, certo? Você vai ter um calor latente de vaporização para transformar essa quantidade de água todinha, essa massa toda em vapor. E assim por diante. Então, o calor sensível ao calor é a energia fornecida que serve para alterar a temperatura de um corpo. O calor latente é a energia que é fornecida para alterar o estado físico, certo? E isso ocorre sem a mudança de temperatura. Continuando aqui, nós temos uma curva de aquecimento. Então, faz de conta não, considere, né? Considere aqui que você tenha aqui no eixo horizontal, seria o eixo X a quantidade de calor, e no eixo vertical a temperatura. Então, se você imagina um exemplo para uma substância, que seria ela no estado sólido, vai aquecendo, quando chega aqui no ponto de fusão, o que ocorre? Ocorre a transformação do estado sólido para o estado líquido, PF, ponto de fusão. Então, calor latente, você tem a quantidade de energia aumentando, mas a temperatura aqui se mantém constante. Depois que a última porção dessa temperatura muda para o estado líquido, você passa a ter novamente o calor sensível. Então, o calor sensível vai ser simplesmente as retas inclinadas e calor latente, nesse gráfico aqui, que é temperatura e quantidade de calor, temperatura e quantidade de calor, calor sensível às retas inclinadas e calor latente às retas horizontais para esse tipo de gráfico, temperatura versus quantidade de calor. Então, estado líquido, aqui você tem o PE, que seria o ponto de ebulição, transformação do estado líquido para vapor. Depois, o calor sensível ao aquecimento do vapor. É assim que a gente interpreta essas curvas de aquecimento. Então, diagrama de fase, tá certo? Então, a gente estuda as fases em que uma substância pura pode se apresentar, de acordo com as condições de pressão e de temperatura que elas estão submetidas, né? A neblina que se observa na foto, ela resulta da transformação de vapor d'água em gotículas de água, né? Então, você tem um fenômeno aí de perda de calor, né? Vai ocorrer o resfriamento de vapor e vou chamar assim, regredir do estado de vapor para o estado líquido. As mudanças de estado, a gente tem sólido, líquido e gasoso. De sólido para líquido você tem a fusão. De líquido para gasoso, vaporização. Gasoso para líquido, condensação. A condensação ocorre também quando a gente, usando óculos, você está em um ambiente com ar-condicionado e vai para um ambiente sem ar-condicionado. Então, a sua acaba condensando o ar, né? O ar frio está frio, perdão, o ar quente em contato com a lente fria
o ar quente perde calor e acaba condensando, né? Do, do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, gasoso para o líquido, condensação, do líquido para o sólido, solidificação. Temos do sólido para o gasoso, sublimação. Do gasoso para o sólido, também é sublimação. Professor, aqui já tem um exemplo, né? Gelo para água, fusão, água para estado gasoso, vaporização, condensação, água transforma em gelo, solidificação e sublimação. Aí o exemplo que a gente tem é a naftalina. Coloca as pedrinhas de naftalina e fica com o tempo, você só percebe o cheiro, não percebe a, a pedrinha no estado sólido. Ela sublimou, né? Ela acaba sublimando, transformando, passando direto do estado sólido para o estado gasoso. É muito comum para o pessoal que torce para o Vasco da Gama usar esse tipo de artifício, né? Para deixar a camisa guardada quando ganha de cheirinho de naftalina. Então, aqui a gente tem as transformações endotérmica com ganho de calor e exotérmica com a perda de calor, perda de energia, né? Continuando aqui, a fase em que uma substância se encontra, ela depende de suas condições de pressão e temperatura. Eu tenho falado de pressão, ressaltando isso, né? Podendo também estar num estado que corresponde ao equilíbrio entre duas fases ou mesmo entre três fases. Seria a transição. Aí a gente representa os diferentes estados num gráfico P versus T, pressão versus temperatura, e a gente obtém o diagrama de fases da substância. O diagrama de fases da substância é representado por esse gráfico, pressão versus temperatura. A gente tem essa região aqui, o estado sólido, essa região aqui, o estado líquido, e essa região, o estado gasoso. Aqui, de sólido para líquido, aqui a gente tem uma curva, que é curva de fusão. De líquido para gasoso, a curva de ebulição. De sólido para gasoso, gasoso sólido, a curva de sublimação. E esse ponto em comum, é um ponto muito específico, é o ponto tríplice, em que a substância ela está é, vou chamar assim, pré-existente nos três estados, o que vai definir aqui se ela vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso, vai ser justamente a temperatura e a pressão, certo? Então, estado sólido, aqui estado líquido, aqui seria o estado gasoso, a curva, a transição sólido-líquido, essa curva a transição líquido-gasoso, aqui a transição sólido-gasoso, e aqui o ponto tríplice, né? Sólido, líquido e gasoso, né? A coexistência desses estados. Então, é muito comum se cobrar no Enem essa curva para interpretar. Então, você lembra a sequência: sólido, líquido, gasoso, certo? Então, essa curva aqui é a curva de fusão, vai delimitar as regiões que correspondem às fases sólida e líquida. Cada ponto dela é representado de um estado de equilíbrio entre essas fases. A curva 2 é chamado também a, a curva de vaporização, certo? A curva 2 é a curva de vaporização. Nessa curva 2, ela vai delimitar as regiões que correspondem às fases líquidas e de vapor. Cada ponto dela representa um estado de equilíbrio entre essas fases. A curva 3, como eu já falei, é a curva de sublimação, a curva 3. Então, vai delimitar as regiões que correspondem às fases sólida e de vapor. Aí, cada ponto dela é representativo de um estado de equilíbrio entre essas fases. O ponto tríplice, tá certo?
é um ponto aqui, que é o ponto aqui de interseção, um ponto comum entre as três curvas, esse ponto aqui, esse ponto tríplice. E ele é representativo do equilíbrio entre as três fases da substância, né? E o ponto crítico é um ponto superior da curva 2. Acima da temperatura, a substância encontra-se na fase gasosa, gás, não pode ser liquefeita, independente de sua pressão. Então, o ponto crítico seria aqui acima da curva 2. Então, acima desse ponto, a substância você não conseguiria liquefazê-la, certo? Independente de sua pressão. Então, você vai sempre encontrar um diagrama a depender da substância. O formato muda um pouco, mas a sequência é sólido, líquido, vapor, certo? Gás. Sólido, líquido, gás. A curva de solidificação, curva de fusão e a curva de vaporização. Aqui é o ponto tríplice, certo? E aqui é o ponto crítico, em que você não consegue liquefazer a substância. O equilíbrio líquido-vapor, pelo diagrama de fase, vemos que a temperatura de ebulição de um líquido depende da pressão exercida sobre ele, né? Então, quando a gente olha aqui, pressão 1 atm, aqui no gráfico, pressão 1 atm, 100 graus Celsius. 1 atm seria a pressão no nível do mar. À medida que a pressão vai aumentando, a temperatura vai subindo. Então, quanto maior a pressão, maior a temperatura para a água ferver, né? E quanto menor a pressão, ó, a pressão aqui, ó. Se você pega aqui uma pressão menor que 1, a pressão aqui, a temperatura ferveria a 80 graus Celsius, né? Você não precisaria atingir a temperatura de 100 para ferver. Para qualquer substância, se a pressão externa aumentar, o líquido ferverá numa temperatura mais elevada. Isso tem sido útil assim para a panela de pressão. A gente vai falar já já desse exemplo. A água, em particular, ela ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é normal, que equivale a 1 atmosfera, 1 atm. Em maiores altitudes, a ebulição da água ocorre em temperatura mais baixa. Por quê? Porque à medida que você sobe, a pressão atmosférica diminui, certo? A pressão atmosférica diminui. A temperatura que a água ferve, ela depende em si da altitude. Imagine você tenha a beira-mar, você tem a Vera Cruz, você tem a Serra de Martins, né? Serra de Martins mais alta aqui. Então, na Serra de Martins, a água ferveria mais rápido. Por quê? Porque precisaria de uma temperatura menor. Porque lá a pressão é menor. Então, aqui você tem um esquema, tá certo? A região nível do mar e algumas cidades. Recife a nível do mar, a água na panela, a mesma quantidade de água, tá certo? A água ferveria 100 graus Celsius. Se você tem uma outra localidade, São Paulo, 760 metros, seria 98 graus Celsius, a água passaria a ferver. Se você tem Brasília, 1.170 metros de altitude em relação ao nível do mar, 96 graus Celsius. Se você sobe mais, Quito, no Equador, 90 graus Celsius, 2.850 metros de altitude. Se você tem La Paz, 3.700 metros de altitude, 87 graus Celsius, né? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão, né? E você vai ter, quanto maior a altitude, menor a pressão e menor será a temperatura para você ferver a água. A atmosfera, na verdade, ela se comporta como um grande oceano. Imagina você tem um copo com água, você enche esse copo com água. À medida que você vai para o fundo do copo, você tem um peso maior de água.
na parte mais baixa. Então, a pressão no fundo do copo é maior do que nas partes mais altas do copo. Então, a atmosfera é um oceano de gases. Então, quem está a nível do mar está recebendo todo o peso de gases. Então, a nível do mar, você vai estar com maior pressão. Em regiões mais altas, vai estar com menor pressão. Então, um exemplo disso é a panela de pressão. No interior de uma panela de pressão, a água está sujeita a uma pressão maior que um ATM. Ora, se eu aumento a pressão, certo? Se eu sou capaz de aumentar a pressão, se a pressão é maior, então eu sou capaz de cozinhar alimentos com a água numa temperatura superior a 100 graus Celsius. E isso vai diminuir o tempo de cozimento dos alimentos. Então, se eu coloco, por exemplo, uma pressão maior, então eu vou atingir uma temperatura maior. Deixa eu voltar um gráfico aqui para mostrar a vocês que essa figura aqui da panela de pressão, ela cai bem com um gráfico aqui. Só um momento. PowerPoint aqui respondendo. Só um momentinho. Então, só vou copiar essa figura aqui e colocar do lado aqui para explicar melhor para vocês. Para ficar bem mais intuitivo. Pronto. Então, o que faz a tecnologia em si da panela de pressão? Né? Faz a tecnologia da panela de pressão. Isso aqui já tem a citação na parte inicial. O que faz a tecnologia da panela de pressão? Então, quando a pressão é 1 atm, temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Quando eu coloco uma pressão maior que 1 atm na panela de pressão, por exemplo, colocasse 1,5, a temperatura de ebulição seria maior que 100 graus Celsius. Então, eu teria a água aquecida a mais de 100 graus Celsius, sem a água mudar de estado. Isso deixaria o tempo de cozimento dos alimentos, o tempo de cozimento dos alimentos, o tempo para cozinhar os alimentos menor. Seria uma grande vantagem, certo? Então, recapitulando aqui, a gente tem diagrama de fases. O diagrama de fases ele está relacionado à mudança de estado físico da matéria. O calor latente é o calor de transição de fase. Na transição de fase não ocorre aumento ou diminuição de temperatura. Toda energia é fornecida para alterar a distribuição das moléculas, certo? Para mudar tudo isso e ocorrer uma mudança de fase sem mudança de temperatura. Depois que a última porção de matéria sofre a transição de fase, aí você volta a ter o calor sensível. A pressão e temperatura interferem no ponto de ebulição. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Regiões mais elevadas possuem menor pressão. Se possuem menor
pressão, a temperatura de ebulição em regiões de altas altitudes será menor, certo? Então, por hoje é isso, por hoje é só, e na próxima aula daremos continuidade, perfeito?